Razão e Sensibilidade. Autora Jane Austen. Capítulo 34. A senhora John Dashwood tinha tanta confiança no julgamento do marido que visitou no dia seguinte a senhora Jennings e sua filha. E sua confiança foi recompensada pela descoberta de que a primeira, a mulher com quem suas cunhadas estavam hospedadas, não era de forma alguma indigna de sua atenção. Quanto a Lady Middleton, achou-a uma das mulheres mais encantadoras do mundo. Lady Middleton ficou igualmente satisfeita com a senhora Dashwood. Havia um tipo de egoísmo frio de ambos os lados que as atraiu mutuamente, e simpatizaram uma com a outra devido à propriedade insípida de seus modos e falta de intelecto em geral. Contudo, os mesmos modos que fizeram com que Lady Middleton formasse uma boa opinião da senhora John Dashwood não caíram bem com a senhora Jennings, e para ela pareceu ser nada mais do que uma mulherzinha de aparência orgulhosa e modos pouco cordiais, que encontrou-se com suas cunhadas sem qualquer afeição, não tendo dito quase nada a elas, pois dos 15 minutos que teve a bondade de passar em Berkeley Street, sentou-se em silêncio por quase 7 minutos e meio. Elinor queria muito saber, apesar de não ter perguntado, se Edward estava na capital, mas nada teria feito com que Fanny voluntariamente mencionasse seu nome na frente dela, até poder dizer a ela que seu casamento com a senhorita Morton havia sido decidido, ou até que as expectativas de seu marido em relação ao coronel Brandon fossem atendidas, pois ela acreditava que Elinor e Edward continuavam tão afeiçoados um ao outro que nenhuma separação, por palavras e atos, seria demais. A informação que ela não quis dar, contudo, logo veio de outro canto. Lucy logo chegou para pedir a compaixão de Elinor por não ver Edward, apesar de ele ter chegado na cidade com o senhor e a senhora Dashwood. Ele não ousava ir até Berkeley Buildings por medo de ser descoberto, e apesar de sua impaciência mútua para se encontrarem, não pôde ser convencido, não podiam fazer nada, naquele momento, a não ser enviarem cartas um ao outro. Edward logo as assegurou, ele mesmo, de sua presença na cidade, visitando-as em Berkeley Street 2 vezes. 2 vezes seu cartão foi encontrado sobre a mesa, quando voltaram de seus compromissos matinais. Elinor ficou feliz por ele ter passado por lá, e ainda mais feliz por terem sido encontrado. Os Dashwood ficaram tão deleitados com os Middleton que, apesar de não terem o hábito de dar nada, resolveram dar a eles um jantar. E logo após conhecê-los, os convidaram a ir a Harley Street, onde haviam alugado uma casa muito bonita por 3 meses. Suas irmãs e a senhora Jennings também foram convidadas, e John Dashwood certificou-se de chamar o coronel Brandon, que, sempre feliz de estar onde as senhoritas Dashwood estivessem, recebeu sua ávida cortesia com um pouco de surpresa, mas com muito mais prazer. Iriam conhecer a senhora Ferrars, mas Elinor não conseguiu descobrir se seus filhos fariam parte do grupo. A expectativa de vê-la, contudo, era o suficiente para fazer com que se interessasse pelo compromisso, pois apesar de agora poder conhecer a mãe de Edward, sem a forte ansiedade que outrora ameaçara fazer parte de tal apresentação, e apesar de poder agora vê-la com perfeita indiferença quanto à sua opinião sobre si, seu desejo de estar na presença da senhora Ferrars e sua curiosidade por saber como ela era, continuavam tão fortes quanto nunca. O interesse com que guardava o jantar logo aumentou, com mais força do que prazer, ao descobrir que as senhoritas Steele também estariam lá. Elas haviam agradado tanto Lady Middleton, e sua idade havia sido tão aprazível para ela, que apesar de Lucy certamente não ser tão elegante, e sua irmã nem mesmo uma dama, ela estava tão pronta quanto o Sr. John para convidá-las a passar uma semana ou 2 em sua casa, em Conduit Street. E calhou de ser particularmente conveniente para as senhoritas Steele, assim que ficaram sabendo sobre o convite da família Dashwood, que sua visita começasse alguns dias antes da data do jantar. Suas pretensões em relação à atenção da senhora John Dashwood, na qualidade de sobrinhas do homem, que por muitos anos educara seu irmão, não teria sido de muita valia para obter lugares à sua mesa. Mas como hóspedes de Lady Middleton,
tinham que ser recebidas. E Lucy, que há muito queria conhecer a família pessoalmente, observar mais de perto suas personalidades e as dificuldades que ela própria teria, e ter a oportunidade de tentar agradá-los. Raramente havia sido mais feliz em sua vida do que foi ao receber o cartão de visitas da Sra. John Dashwood. Sobre Elinor, o efeito foi diferente. Começou imediatamente a conjecturar que Edward, que morava com a mãe, devia ter sido convidado junto com ela para o jantar dado pela irmã. E vê-lo pela primeira vez, depois de tudo que havia acontecido, em companhia de Lucy, ela mal sabia como iria aguentar. Estas apreensões não eram, talvez, baseadas inteiramente na razão, e certamente que não na verdade. Foram aliviadas, contudo, não por ela mesma ter se recomposto, e sim pela boa vontade de Lucy, que acreditava estar infligindo uma grave decepção, ao contar a ela que Edward certamente não estaria em Harley Street na terça-feira, e esperava causar ainda mais dor, convencendo-a de que ele se manteria afastado, devido a seu extremo afeto por ela, que ele não conseguia esconder quando estavam juntos. A importante terça-feira, que ia apresentar as duas jovens damas à formidável sogra, chegou. Ai de mim, senhorita Dashwood, disse Lucy enquanto subiam as escadas juntas, pois os Middleton chegaram tão imediatamente após a Sra. Jennings que todos seguiram o criado ao mesmo tempo. Não há ninguém, exceto você, que poderia sentir pena de mim. Declaro que mal posso ficar de pé. Céus, dentro de instantes verei a pessoa da qual toda minha felicidade depende, que será minha mãe. Elinor poderia tê-la aliviado imediatamente, sugerindo a possibilidade de ser a mãe da senhorita Morton, que estavam prestes a ver, e não a sua. Mas, ao invés de fazer isso, assegurou a ela, com grande sinceridade, que sentia pena dela, para a completa surpresa de Lucy, que, apesar de estar verdadeiramente desconfortável, esperava ser, pelo menos, um objeto de irreprimível inveja por parte de Elinor. A Sra. Ferrars era uma mulher pequena e magra, empertigada a ponto de ser formal, e séria a ponto de ser azeda. Sua pele era amarelada, e suas feições pequenas, sem beleza, e naturalmente sem expressão. Mas uma feliz contração do sênio havia salvo seu rosto da desgraça da insipidez, dando a ele as fortes características do orgulho e da antipatia. Ela não era uma mulher de muitas palavras, pois, ao contrário das pessoas em geral, ela as dividia proporcionalmente entre a quantidade de suas ideias e das poucas sílabas que lhe escapavam. Nenhuma foi dirigida à senhorita Dashwood, quem observou com a determinação vivaz de detestar, em todos os casos. Naquele momento, Elinor não ficou infeliz com tal comportamento. Alguns meses antes, teria ficado extremamente magoada, mas agora não estava mais no poder da Sra. Ferrars afligi-la. E a diferença de seus modos para com as senhoritas Steele, diferença esta que parecia ser proposital para fazer com que se sentisse ainda mais humilhada, só a divertiu. Ela não pôde deixar de sorrir ao ver a graciosidade da mãe e da filha para com a pessoa, pois Lucy era particularmente distinguida, que de todas as outras. Se soubessem tanto quanto Elinor sabia, elas mais iriam querer degradar. Enquanto que ela mesma, que não tinha comparativamente qualquer poder de feri-las, era claramente desprezada por ambas. Porém, enquanto sorria ao testemunhar uma graciosidade tão mal aplicada, não pôde deixar de refletir sobre a tolice maldosa que dava origem à mesma, tampouco de observar as atenções calculadas que as senhoritas Steele usavam para fazer com que continuasse sem desprezar profundamente todas as quatro. Lucy ficou exultante por ter sido destacada com tanta honra, e a senhorita Steele só precisaria que alguém fizesse uma piada sobre ela e o Sr. Davies para ficar perfeitamente feliz. O jantar foi imponente, os criados eram numerosos, e tudo demonstrava a inclinação da anfitriã para o espetáculo, e a capacidade do anfitrião de pagar por ele. Apesar das melhorias e acréscimos que estavam fazendo a Nolan,
e a despeito de seu proprietário quase ter sido obrigado a vender suas posses com prejuízo por causa de 1.000 libras, nada indicava a indigência que ele havia tentado inferir da situação. Não parecia haver qualquer pobreza, exceto de conversa. Mas neste quesito, a deficiência era considerável. John Dashwood não tinha muito a dizer que fosse digno de ouvir, e sua esposa tinha ainda menos. Mas não havia qualquer problema em especial com isso, pois era o caso da maioria de seus visitantes, que tinham, quase todos, uma ou outra desqualificação para serem agradáveis. Falta de sensatez natural ou por educação, falta de elegância, falta de personalidade ou falta de temperamento. Quando as senhoras retiraram-se para a sala de estar, após o jantar, esta pobreza ficou particularmente evidente, pois os cavalheiros haviam dado à conversa alguma variedade. A variedade de política, cercamento de terras e treinamento de cavalos. Porém, quando tudo terminou, um único assunto ocupou as senhoras até que o café fosse trazido. A comparação entre as alturas de Harry Dashwood e do segundo filho de Lady Middleton, William, que tinham quase a mesma idade. Se as duas crianças estivessem lá, poderia ter sido facilmente determinado, medindo-os imediatamente. Mas como só Harry estava presente, era tudo conjectura de ambos os lados, e todos tinham o direito de estar igualmente firmes em suas opiniões, e repeti-las de novo e de novo o quanto quisessem. Os grupos se dividiram da seguinte maneira. As duas mães, apesar de estarem na verdade convencidas de que seu próprio filho era o mais alto, educadamente decidiram em favor da outra. As duas avós, com tanta parcialidade quanto as mães, foram igualmente francas em apoio de seu próprio descendente. Lucy, que estava ansiosa por agradar ambas as mães, achou os dois meninos incrivelmente altos para a idade, e não podia admitir que havia menor diferença entre eles. E a senhorita Steele, com ainda mais afã, defendeu ambos os lados o mais rápido que pôde. Elinor, tendo dado uma vez sua opinião em favor de William, com o que ofendeu a Sra. Ferrars, e Fanny ainda mais, não viu necessidade em reforçá-la com qualquer declaração adicional. E Marianne, quando estava a dar a sua, ofendeu-as todas, declarando que não tinha opinião para dar, visto que nunca havia pensado no assunto. Antes de sair de Nolan, Elinor havia pintado um lindo par de telas para sua cunhada, as quais, tendo sido trazidas e montadas, ornamentavam sua atual sala de estar. E essas telas, chamando a atenção de John Dashwood quando seguiu os outros cavalheiros até a sala, foram oficiosamente entregues por ele ao Coronel Brandon para que as admirasse. Foram feitas por minha irmã mais velha, disse ele, e você, um homem de bom gosto, as apreciará, ouso dizer. Não sei se já teve a oportunidade de ver sua obra antes, mas ela é, em geral, considerada uma ótima desenhista. O coronel, apesar de negar qualquer pretensão de ser um conhecedor, admirou as telas calorosamente, como teria feito como qualquer coisa pintada pela senhorita Dashwood. E, a curiosidade dos outros tendo sido atiçada, as telas foram passadas de mão em mão para inspeção geral. A Sra. Ferrars, sem saber que era um trabalho de Elinor, pediu especificamente que pudesse vê-las. E após terem recebido o testemunho gratificante da aprovação da Lady Middleton, Fanny as apresentou à mãe ao mesmo tempo que informava-a, com consideração, de que haviam sido feitas pela senhorita Dashwood. Disse a Sra. Ferrars, muito bonitas, e, sem nem mesmo olhar para elas, devolveu-a às filhas. Talvez Fanny tenha pensado por um momento que sua mãe havia sido rude o suficiente, pois disse imediatamente, corando um pouco. São bem bonitas, senhora, não são? Mas então, o medo de ter sido cortês ou encorajadora demais, provavelmente tomou conta dela, pois acrescentou. Não acha que são parecidos com o estilo de pintura da senhorita Morton, senhora? Ela pinta extremamente bem. Que linda ficou sua última paisagem. Linda mesmo, mas ela faz tudo extremamente bem. Marianne não pôde aguentar isso. Já estava muito aborrecida com a Sra. Ferrars, e este elogio intempestivo a outra pessoa, às custas de Elinor, apesar de ela não saber o que as duas haviam querido dizer com isso, a provocou imediatamente a dizer, com animação. Que admiração peculiar
O que a senhora Morton tem a ver conosco? Quem a conhece ou quem se importa com ela? É em Elinor que pensamos e de que falamos. Ao dizer isso, tirou as telas das mãos da cunhada para admirá-las ela mesma, como deveriam ser admiradas. A senhora Ferrars pareceu ficar extremamente nervosa e, impertigando-se mais do que nunca, pronunciou em resposta a seguinte invectiva amarga. A senhorita Morton é a filha do Lord Morton. Fanny também parecia estar bastante brava, e seu marido ficou aterrorizado com a audácia de sua irmã. Elinor ficou muito mais magoado com a veemência de Marianne do que por sua causa. Mas os olhos do coronel Brandon fixos em Marianne mostravam que ele só havia percebido o que havia de amável em seu ato, o coração afetuoso que não suportava ver sua irmã desprezada, por menos que fosse. Os sentimentos de Marianne não pararam por aí. A fria insolência do comportamento em geral da senhora Ferrars para com sua irmã parecia para ela prever dificuldades e problemas para Elinor no que seu coração machucado a havia ensinado a pensar com horror. E, instado por um forte impulso de afetuosa sensibilidade, foi até a cadeira da irmã após o momento, e colocando um braço ao redor de seu pescoço e uma face perto dela, disse em voz baixa, porém ansiosa: Minha querida Elinor, não ligue para elas, não deixe que elas te façam infeliz. Não conseguiu dizer mais nada. Seu ânimo se esvaiu, e, escondendo o rosto no ombro de Elinor, irrompeu em lágrimas. A atenção de todos foi atraída, e quase todos ficaram preocupados. O coronel Brandon levantou-se e foi até elas, sem nem se dar conta do que fazia. A senhora Jennings, exclamando sabiamente, pobre querida, imediatamente deu-lhe sais. E Sir John sentiu tanta raiva contra o autor de tal agonia que imediatamente mudou de cadeira para sentar-se perto de Lucy Steele e dar a ela em sussurros um breve relato de toda a chocante situação. Dentro de alguns minutos, contudo, Marianne havia se recuperado o suficiente para pôr um fim à comoção e sentar-se entre o resto do grupo, apesar de seu humor reter um pouco do que havia acontecido pelo restante da noite. Pobre Marianne, disse seu irmão ao coronel Brandon, em voz baixa, assim que pôde atrair sua atenção. Ela não tem uma saúde tão boa quanto a da irmã. É muito nervosa, não tem a constituição de Elinor. E devemos admitir que a perda das atrações pessoais deve ser muito penoso para uma jovem que já foi bonita. Você não imaginaria, talvez, mas Marianne era incrivelmente bonita até alguns meses. Tão bonita quanto Elinor. Agora você vê, tudo se foi. Se você gostou desse capítulo, deixe seu like e se inscreva no canal. Clique no sininho para ativar as notificações. Até a próxima!